Todos os seres humanos possuem medo de algo. As fobias são muito comuns entre as pessoas. Desde as mais comuns, como por exemplo o medo de aranhas, até mesmo as mais bizarras, como o medo de palavras longas. Eu sei, não faz muito sentido. E hoje eu tô aqui pra ver algumas das fobias mais assustadoras que existem. Então já solta o seu like, se inscreve no canal pra me dar aquela moral e bora pro vídeo. Megalofobia. A megalofobia consiste num medo irracional de objetos grandes, coisas gigantescas, como por exemplo nessas imagens que você tá vendo, coisas que fazem o ser humano parecer simplesmente uma formiga. E realmente elas são assustadoras de alguma forma. Imagina você no mar e do nada vir um navio gigantesco na sua frente, seria realmente bem estranho. E existem muitos relatos de pessoas que vivem em cidades muito grandes que possuem essa fobia e acabam ficando bem ansiosas e agoniadas quando saem de casa, pois elas passam com muita frequência por prédios gigantescos e lugares muito altos que acabam causando nelas essa ansiedade e agonia. Tanto que essas pessoas chegam até a evitar muitos lugares simplesmente porque tem medo de algo gigantesco que tenha lá. E isso pode ser para qualquer coisa, represas, estátuas, prédios, montanhas, qualquer coisa que seja maior que um ser humano acaba assustando essas pessoas. E essa fobia realmente pode atrapalhar a sua vida caso você more numa cidade muito grande, com muitos prédios, ou até mesmo perto de algum ponto turístico, como estátuas gigantes, montanhas, cachoeiras e qualquer coisa enorme. Dá uma olhada nessas imagens e fala pra mim se você tem megalofobia. Pois é, essa é uma fobia que me deixa um pouco agoniado de verdade. Eu não tenho medo, mas acabo ficando meio angustiado quando eu vejo alguma coisa muito gigantesca, muito maior do que um ser humano. Se torna algo muito ameaçador. E a megalofobia acompanha a próxima fobia que eu vou comentar aqui com vocês. Astrofobia. Astrofobia consiste no medo do espaço e em tudo que existe nele. Quando nós paramos para analisar e observar o espaço aqui da Terra, ele é uma das coisas mais maravilhosas e legais que tem pra gente ver. Porém, ele também é o lugar mais hostil que existe. Para qualquer parte do espaço que você vá, que não seja dentro da Terra, você vai acabar falecendo de alguma forma absurda. O espaço nos impõe muitas condições extremas e locais gigantescos, e aí entra a megalofobia também. Não existe nada dentro da Terra que seja maior do que planetas ou estrelas. E quando nós observamos o espaço, a gente vê o quão pequeno o ser humano é comparado com todo o universo. E essa fobia consiste desde o medo de meteoros caindo na Terra, ou até mesmo você caindo dentro de algum planeta gigantesco como Júpiter, por exemplo, um planeta no qual só existe gás e você cairia praticamente infinito. Sem contar as estrelas, que possuem um calor extremo. Se a Terra tivesse um pouquinho mais perto do Sol, todo mundo aqui já teria torrado da forma mais absurda. E se ela estivesse mais longe, todo mundo estaria congelado. E o Sol é uma estrela bem pequena comparada com outras que a gente tem no universo, como por exemplo as Três Marias, que a menor delas já é bem maior do que o Sol. Sem contar o objeto que pra mim é o mais assustador de todo o espaço, os buracos negros. Os buracos negros possuem uma gravidade tão poderosa que nem mesmo a luz consegue escapar, e a luz é a coisa mais rápida que existe no universo. Ou seja, se você, um mero ser humano, chegasse perto de um buraco negro, você nunca mais voltaria. Na realidade, você seria esticado e destroçado rapidamente. Tanto que essa cena do filme Interestelar é muito agoniante para muitas pessoas que possuem a astrofobia. Visto da Terra, os buracos negros são coisas maravilhosas e sensacionais. Explicam muito sobre o nosso universo. E nós poderíamos sim observar o buraco negro com os nossos próprios olhos, caso a gente estivesse numa distância segura. A partir do momento que você atravessa um local chamado horizonte de eventos, não tem mais volta, acabou pra você. E é isso que torna os buracos negros tão bizarros, porque não tem direito como você saber aonde é o horizonte de eventos. É um local que se você atravessar, você jamais vai voltar, vai ficar trancado lá pra sempre. E isso é extremamente bizarro, o universo é muito hostil. E deixa aqui pra mim nos comentários, você possui astrofobia? Talassofobia. Essa daqui pra mim é considerada a fobia mais bizarra de todas, a talassofobia, o medo do mar. Só deixando claro que não é o medo de água, mas sim o medo do mar, tanto da superfície como principalmente das profundezas do mar. Dá uma olhada nessas imagens e nesses vídeos. E fala pra mim se isso não é agoniante. Imagina você dentro do mar numa profundidade alta, na qual você não consegue ver nada, a luz do sol mal penetra lá. O oceano é responsável por abrigar criaturas gigantescas como as baleias, por exemplo, que podem simplesmente engolir os seres humanos com uma bocada simples. E assim como o espaço, o mar é um lugar extremamente hostil. Quanto mais profundo nós vamos, mais alta a pressão fica e mais impossível a sobrevivência e exploração. Só mesmo através de robôs ou submarinos muito poderosos que a gente consegue chegar em profundidades altas no mar. E só para você ter uma noção, somente 5% dos oceanos do mundo foi mapeado, ou seja, nós conhecemos mais o espaço e o universo do que o nosso próprio oceano. Devido à pressão, não existem muitas coisas que conseguem sobreviver a essa pressão gigantesca que o mar impõe a gente nas profundidades mais altas. E é daí que vem a talassofobia. O medo de você estar dentro do mar e alguma coisa simplesmente aparecer. Abismos gigantescos, criaturas que nós não conhecemos, tubarões e qualquer outra coisa hostil.
O mar realmente é um lugar extremamente assustador. E caso você queira ter uma experiência de talassofobia, eu recomendo você jogar o jogo Subnáutica. Porque ali, meus amigos, mostra de verdade o que é esse medo. Você vai estar em profundidades gigantescas com criaturas colossais vindo pra cima de você. Realmente é um game bem bizarro. E algumas pessoas que possuem essa fobia de uma forma mais intensa acabam tendo medo até mesmo de piscinas, cara. E locais que não têm uma profundidade tão alta, como riachos, lagos. Realmente estar submerso na água é um problema grande para essas pessoas. E algumas delas acabam nem mesmo indo pra praia, porque o pavor é tão grande que elas não conseguem chegar perto do oceano. E caso uma pessoa que tenha talassofobia seja exposta ao mar ou a profundidades altas, ela pode acabar tendo uma ansiedade muito intensa, tremores, taquicardia, dormência, sensação de tontura e todo tipo de coisa que pode acabar atrapalhando ela dentro da água. E só lembrando que todas essas fobias que eu comentei aqui no vídeo são bem comuns, tá? Muitas pessoas têm elas. Claro que não é como uma aracnofobia da vida que você vê em todo lugar, porém ainda assim é um negócio bem comum. E comenta aqui pra mim se alguma das fobias nas quais eu comentei nesse vídeo te deixou agoniado ou com algum tipo de desconforto. Quem sabe você tenha ela e nem tava ligado. E meus amigos, eu vou ficando por aqui. Valeu pela presença de todos, muito obrigado aí por ter assistido o vídeo. Caso você tenha gostado, solta o like, se inscreve no canal pra me dar aquela moral. E obrigado demais a presença de todos que estão aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até semana que vem, falou!